Nós sabemos que a extrema-direita não morreu, tá? Não morreu. Em 2021 eu escrevi um artigo que eu até vou mostrar para vocês logo aqui, ó. Novembro de 2021, eu escrevi esse artigo, publiquei lá na Cota Editorial e na Pingback, que era uma plataforma que eu publicava artigos. Não sei nem se existe mais a Pingback, mas eu não publico lá mais nada. E lá na Pingback, e no site da Cotter, eu publiquei esse artigo que o título era A extrema-direita continua forte, não se engane. Isso aqui era novembro de 2021. Eu juntei, inclusive, todos esses artigos que eu escrevi em 2020, 2021, início de 22, e publiquei um livro chamado Mito, a Cronologia do Caos, onde eu peguei ali tudo que envolvia a extrema-direita de 2020, 21 e 22 em diante, compilei nesses artigos e criei o livro, né? E ali eu trouxe os artigos que eu publiquei nessa época. E neste artigo aqui de novembro de 2022, eu falava da figura do Javier Milei, que tinha acabado de vencer a eleição, inclusive, na Argentina, para ser deputado, aqui, ó, Javier Milei, tinha acabado de vencer a eleição na Argentina, e falava também de Antônio Caster, que era apontado ali como, que é esse indivíduo aqui, ó, que era apontado como Bolsonaro chileno. E naquela altura, ele tinha ido para o segundo turno com o Gabriel Boric, e nas pesquisas ele aparecia vencendo a eleição contra o Gabriel Boric. Teve uma comoção no campo da esquerda, inclusive parlamentares do Brasil e figuras relevantes da discussão política brasileira foram para o Chile ajudar na campanha do Boric, como é o caso do Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos foi para lá ajudar na campanha do Guilherme Boric. Várias figuras do campo do PSOL também foram para lá, do campo do Partido dos Trabalhadores foram para lá. E agora o cenário se repete parcialmente. Por quê? Porque Janete Jara, comunista, disputa o segundo turno com o filho de um nazista, José Antônio Caster, que é pinochetista, e o irmão dele, se não me falha a memória, foi ministro do governo do Pinochet também, tá? E aí, no primeiro turno, quem venceu foi a Jara, a Janete Jara, ou Jara, como vocês queiram chamar, tá? Já no segundo turno, as projeções é para que o Antônio Caster vença a eleição. E isso é algo que pode ser revertido. A vitória do Caster não está garantida, assim como a vitória dele contra o Boric também não estava garantida. O Boric venceu a eleição. Agora, claro, esta ida do Antônio Caster para o segundo turno, com a margem tão pequena, né, da vitória da Jara, que teve 26% dos votos até então, dos apurados, contra 24% do Caster, liga um alerta. Primeiro, a esquerda precisa se comunicar melhor. Isso é um fato. A gente continua falhando na comunicação. A gente continua fazendo coisas que impactam o dia a dia do trabalhador, que impactam a vida do trabalhador positivamente, mas a gente divulga isso muito mal. A prova é a pauta discutida no Brasil, por exemplo, e lá também no Chile, envolvendo a segurança pública. Porque aqui no Brasil, vários projetos que tiveram ali o dedo do Partido dos Trabalhadores, a mão direta do presidente Lula ou da presidenta Dilma Rousseff para combater a corrupção, para combater o crime organizado, para colocar em prática propostas sérias para a segurança pública, foram feitos pelos governos de esquerda ou com o aval dos governos de esquerda, diferente do que aconteceu durante a gestão do Bolsonaro. No governo do presidente Lula, por exemplo, foi sancionado a lei da ficha limpa, que dificulta a vida dos políticos corruptos. Agora, inclusive, a filha de Eduardo Cunha apresentou um projeto que facilita a vida dos corruptos, enfraquecendo a lei da ficha limpa. Em 2013, a presidenta Dilma Rousseff sancionou ali sem vetos a lei das organizações criminosas, que criou ali o Instituto de Organização Criminosa, que criou formalmente o Instituto da Colaboração Premiada. Em 2016, a presidenta Dilma sancionou também um projeto da lei antiterror. Enquanto isso, em 2019, no chamado pacote anticrime do Bolsonaro e do Sérgio Moro, eles fragilizaram tanto o pacote anticrime que ajudaram a tirar da cadeia o André do Rep, uma das maiores lideranças do primeiro comando da capital. Ele saiu pela porta da frente porque, com a alteração aprovada no Congresso, que não foi vetada pelo Bolsonaro, se um processo contra um indivíduo que está preso preventivamente ficar parado por mais de 90 dias, aproximadamente, o indivíduo tem de ser solto. Foi assim que o André do Rep foi solto, só pela porta da frente. Mas vamos entender esse cenário lá do Chile, tá? Janete Jara, comunista, e José Antônio Caster, pinochetista, vão para o segundo turno no Chile. Candidata da coalizão de esquerda venceu o primeiro turno, mas deve enfrentar dura missão
frente à extrema-direita. As eleições presidenciais do Chile, realizadas neste domingo, dia 16 de novembro, confirmaram o cenário de polarização antecipado pelas pesquisas e abriram o caminho para o segundo turno disputado. Com 62,76% das urnas apuradas, Janete Jara, do Partido Comunista, candidata da esquerda, e José Antônio Cáceres, do Partido Republicano, da extrema-direita ultraconservadora, avançaram para a disputa final marcada para dia 14 de dezembro. Jara é ex-ministra do Trabalho do governo do Boric e somou 26% dos votos, consolidando-se como principal força do campo progressista em meio a um eleitorado mobilizado pelo voto obrigatório. Cast, por sua vez, obteve 24%, capitalizando o discurso de segurança pública e controle migratório, temas centrais da campanha. A fragmentação da direita com Johannes Kaiser, Evelyn Martinelli e Francisco Peizzi dividindo o eleitorado conservador, impediu uma vitória no primeiro turno da extrema-direita ali, né, lá no Chile, mas não comprometeu a presença de Cast na segunda rodada. No plano legislativo, a votação também renovou parte do Congresso e os resultados totalizados ainda não foram computados. E aqui é importante a gente trazer essa discussão, por quê? Porque esse cenário é muito similar ao cenário de 2021. O Cast estava indo para o segundo turno, inclusive, está aqui, ó. No meu livro eu falo sobre isso. Falo aqui da eleição de Milei, deixo claro isso aqui, ó. A derrota de Trump e a força que o pré-candidato da esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, tem mostrado nas pesquisas de intenção de voto para o pleito de 2022, quase que sempre faz com que a população que apoia o ex-presidente, que é até então o mais bem avaliado da história da nossa república, imagine que o Messias Bolsonaro brasileiro será derrotado facilmente. E com a derrocada dele, a extrema-direita brasileira cairá junto. Todavia, nossos irmãos latino-americanos, em especial chilenos e argentinos, têm demonstrado que se livrar da ameaça que é a extrema-direita não será algo fácil. Se observarmos o exemplo dos nossos irmãos argentinos, Javier Milei, liderança ligada à extrema-direita, foi eleito deputado com 17% dos votos para o cargo de deputado federal, em específico naquela região ali próxima a Buenos Aires. Eu falei disso em 2021. E aí, ó, no Chile, a situação é ainda mais preocupante, já que neste momento que as eleições seguem para o segundo turno, quem lidera as pesquisas, ao menos em alguns levantamentos, é nada mais nada menos que Antônio Cast, extremista de direita, filho de um ex-oficial do exército nazista de Hitler e na Segunda Guerra Mundial, que fugiu para o Chile com a derrota germânica. Cast é considerado o Bolsonaro chileno, admira Pinochet, afirmou que se eleito irá tirar sua nação do Conselho de Direitos Humanos da ONU e prometeu transformar o Ministério da Mulher e dos Gêneros em Ministério da Família, como fez Bolsonaro no Brasil. Esses casos em nosso continente já demonstram o quão difícil será superar essa nova onda da extrema-direita, que ainda assusta o mundo. Se rememorarmos o início do século passado, lembraremos que o nazismo e o fascismo se ramificaram pela Europa e mesmo com a morte dos seus idealizadores, Hitler e Mussolini, demorou mais de 50 anos para que ditaduras com viés fascista, tanto no Velho Continente quanto na América Latina, fossem derrotados. Ou seja, a extrema-direita no mundo não está enfraquecida lá na América Latina, meu amigo. Eles tomaram um baquezinho. Eu já falava nesse meu texto que está presente no meu livro, né, o Mito, a Cronologia do Caos, que a eleição de 2022 que o presidente Lula venceu do Bolsonaro seria difícil. E nesse livro meu aqui, ó, no Descomplicando, na verdade nesse livro não, no Bora Votar, eu falo que para que o Lula vencesse a eleição em 2022, seria necessário um pragmatismo nunca antes visto na história da política brasileira. E muita gente na época disse que eu estava sonhando, né, viajando na maionese. E a gente viu que na prática foi sim necessário um pragmatismo gigantesco, ao passo de que o presidente Lula acabou tendo como seu vice-candidato na chapa nada mais nada menos que Geraldo Alckmin, um adversário histórico tanto do Partido dos Trabalhadores quanto do próprio presidente Lula e da esquerda brasileira. Então, essa eleição lá no Chile é preocupante? Evidentemente que é preocupante. Mas dá para mudar o cenário, dá para Janete Jara vencer a eleição? Dá. Porém, precisa ter alguns ajustes, evidentemente, ali na linha que ela vai adotar no segundo turno das eleições. E, mais uma vez, um papel importante que muita gente no campo da esquerda continua ignorando. O papel das redes sociais. Se a esquerda não aprender a se comunicar pelas redes sociais, ela não vai conseguir chegar a um público mais jovem.
Porque o público mais velho ficou cada vez mais conservador. E o público mais jovem é impactado por figuras ligadas à extrema-direita que são muito populares na internet. Nicolas Ferreira, fora do Brasil, o Nayib Bukele, o próprio Donald Trump e várias outras figuras que são populares nas redes sociais e que conseguiram disseminar alcance através dessas redes com informações chocantes, informações falsas, pautas polêmicas e problemáticas, mas que eles conseguem adequar ali o seu discurso ao público que eles querem atingir, que em via de regra é um público jovem, e esse público acaba sendo impactado ali e vota. Eu mostrei para vocês, acredito que em algumas lives da semana passada, que em Trinidad e Tobago, a extrema-direita, percebendo que não venceria a eleição se os eleitores comparecessem em massa para votar, eles criaram uma campanha chamada Sou Du, se não me falha a memória, não voto, acho que era isso que significava, estimulando jovens a não comparecerem para votar, e os jovens se mostrando revoltados ali contra o Estado, contra o sistema, como eu estou tentando fazer agora com esse lance do One Piece, né? Que inclusive o One Piece é um desenho que traz pautas ligadas ao socialismo e ao comunismo, mas os símbolos estão sendo cooptados pela extrema-direita para poder se conectar com os jovens, porque o desenho é muito popular. E é irônico, né? Porque a extrema-direita e os conservadores são contra pautas que envolvem ali a comunidade LGBTQIAPN+, o comunismo e o socialismo, e o desenho traz em vários momentos esse tipo de pauta. Comunidade LGBT, comunismo, socialismo, enfim. Então a gente precisa entender que o que está acontecendo neste momento no Chile e o que aconteceu na Argentina, a gente lembrou agora, muita gente não lembra, mas vamos lembrar. Milei saiu vencedor da eleição de meio de mandato. Tudo bem que o Trump comprou a eleição, né? Ele deu 20 bilhões à Argentina emprestado e disse que para ajudar mais, Milei teria de sair vencedor da eleição de meio de mandato. E aí, por conta disso, a gente foi um resultado positivo para o Milei. Conseguiu ampliar as cadeiras, tanto na Câmara quanto no Senado na Argentina. Claro, não é unanimidade ainda, não consegue ter o controle de tudo, mas cresceu, evidentemente, a sua representatividade. Na Europa tem acontecido a mesma coisa, em vários países a ascensão da extrema-direita. Aqui no Brasil, não acho que vai ser fácil no ano que vem derrotar a extrema-direita não, tá? Eu acho que ela vai estar enfraquecida, mas eles ainda continuam sabendo utilizar muito mais que a gente as redes sociais. E aí que eles levam vantagem. Só para vocês terem noção, por exemplo, ontem a Record fez ali um editorial pago com o Tarcísio, vendendo o Tarcísio como super-herói brasileiro, como o cara que combate o crime organizado, o governador que entende de segurança pública, que acabou com a Cracolândia. Enquanto isso, a gente não consegue audiência, às vezes, em um canal como o nosso aqui, né? Que tem mais de 5 mil pessoas, a gente não consegue botar 100 pessoas numa live. Para contratar a gente tem que estar fazendo vaquinha, que a gente não consegue encontrar um patrocinador. Enquanto isso, lá jorra dinheiro. Vocês entenderam a dimensão do que é que a gente está enfrentando e vai enfrentar ainda mais para 2026? Lembrando que a Record, né, é do Edir Macedo, que é ligado à Igreja Universal, é bispo da Igreja Universal, bispo, né, dono da Igreja Universal. A Igreja Universal tem um partido, que é o Republicanos, que é presidido pelo bispo Marcos Pereira, e é o mesmo partido do Tarcísio de Freitas. Então vocês entenderam contra o que a gente está lutando? Então lá no Chile o resultado pode ser revertido, eu acredito. Não vejo a Janete Herrera derrotada já, como muita gente está apontando. Porque essa coalizão de direita vai se juntar contra a Janete Herrera e vai vencer a eleição no segundo turno. Tem um mês para ser trabalhado lá no Chile a eleição. Em 2021, e 2021, por exemplo, o Boric, quer ver? Boric vence a eleição contra Cast. Em 2021, por exemplo, o segundo turno, deixa eu mostrar para vocês quanto é que foi aqui a votação. Em 2021, a eleição de Boric versus Cast, lá em 2021. Cadê? E todos trazem o mesmo discurso, tá? É Bukele, é Trump. Aqui, ó, Boric derrotou ele com 56% dos votos. Tá aqui, ó. Boric obteve 56% dos votos e já é considerado o próximo presidente do país. Isso é importante trazer para essa discussão, por quê? Porque assim como está acontecendo agora com a eleição da Janete Herrera, em 2021 se falou também que o Cast estava liderando as pesquisas para o segundo turno e que o Boric não venceria, venceu com 56% dos votos. Então assim, tem muito chão ainda. Agora é claro que a gente não pode baixar a guarda, a extrema-direita não para, meu amigo e minha amiga, eles estão aí operando todo dia.
para dominar espaço. Se eles conquistarem um país por vez, para eles está ótimo. Para eles está ótimo, porque eles têm um plano de longo prazo. E o que falta para a gente do nosso campo e o que sobra para a extrema-direita é paciência. Porque enquanto eles vão conquistando um por um os territórios, né, as cadeiras, os governos, as prefeituras, as assembleias, os países, a gente quer tudo de uma vez. E aí, se a gente não conseguir, às vezes, o resultado que a gente quer naquela primeira eleição, a gente vai lá e desiste, já joga a toalha e entrega os pontos. Não é assim não, meu amigo. Ser de esquerda é difícil, é lutar e acreditar naquilo que você está lutando e acreditando e defendendo. Senão, nada vai para frente. Esta é a grande realidade. Se fosse fácil, tava cheio de gente fazendo aquilo que a gente faz aqui todo dia. Mas não é fácil, é difícil. Essa que é a grande realidade, né, do que está acontecendo neste momento, não só na América Latina, mas inclusive em vários países do mundo.